Boa noite. Hoje é dia 14 de dezembro de 2020. Continuamos com os vídeos de análise de regressão linear simples. A partir da motivação, como eu falei lá no primeiro vídeo do período letivo excepcional, onde eu e professor Roberto Barbosa dos Santos assumimos a disciplina estatística aqui para os cursos do Centro de Tecnologia da UFAL. Engenharia Civil, Engenharia Química, Engenharia Ambiental e Sanitária e Engenharia de Petróleo. Falei na ordem de criação dos cursos. Análise dos resíduos. Finalmente chegamos na análise dos resíduos. O passo 3 demorou muito, hein? Mas chegamos aí finalmente no passo 4 do nosso roteiro. A gente visualizou os dados no diagrama de dispersão, aí a gente desconfiou, pô, isso aí dá uma reta, né? Aí a gente ajustou os coeficientes angular e linear da reta. Aí a gente fez o teste de hipótese T, o teste de hipótese da tabela nova, aquela calculeira toda. E agora vamos analisar os resíduos. Vamos visualizar média e variância num gráfico e realizar o teste de hipótese de aderência dos resíduos à curva normal. Ou seja, verificar se os resíduos seguem uma distribuição normal, se eles seguem realmente com média zero e desvio padrão, ou desvio padrão sigma. Os resíduos terem essa distribuição de probabilidade foi uma das suposições que geraram o método que a gente está vendo agora. Então, esse método todo que a gente está vendo, esse roteiro é possível, sobretudo a partir do passo 3, por causa disso. Tá? Além das outras suposições, que o beta 0 segue uma distribuição normal, que o beta 1 segue uma distribuição normal, etc. Eu vou também fazer uma correçãozinha no que eu falei. Eu não vou exatamente nessa sequência de vídeos fazer o teste de hipótese de aderência. Eu vou fazer uma coisa anterior ao teste de hipótese. Eu vou dizer que é preciso fazer e tal, mas não vou fazer aqui. De qualquer forma, vocês têm um vídeo sobre dois tipos de teste de hipótese de aderência na minha playlist de inferência estatística, tá? Então, depois, nos próximos vídeos, a gente vai continuar o passo 5 e o passo 6. Então, a gente viu que ajustar um modelo de regressão linear simples requer algumas suposições, né? A estimação dos parâmetros da reta requer que os erros sejam variáveis aleatórias não correlacionadas com média zero e variância sigma 2 constante. Os testes de hipótese e a construção do intervalo de confiança requerem que os erros tenham distribuição normal. Eu estou observando aqui que há um erro, tá, gente? Um erro no erro. Aqui, ó. Aqui é a letra epsilon. Por isso que eu fiquei aqui. Vocês sentiram que eu dei uma parada aqui na minha fala, né? Os erros epsilon têm a distribuição normal. Beleza. Além de ter variância constante, ser variável aleatória, tem que ter distribuição normal. Tá? A construção de intervalo de confiança vai ser o passo seguinte, tá, gente? São os vídeos subsequentes. É um vídeo só subsequente. Então, a análise de resíduos ou análise residual e o coeficiente de determinação R2 nos ajudam a verificar se o modelo é realmente adequado. Eu vou discutir a adequação do modelo no último vídeo, tá? Mas tudo isso que a gente faz aqui, ó, o que a gente fez antes, mais essa análise de resíduo agora, mais o cálculo do R2, tá? Enfim, tudo em conjunto é utilizado para ver se o modelo é realmente adequado. Tá? O último vídeo, que é o último passo, né, no nosso roteiro, é verificar, decidir sobre a adequação do modelo. Então, a análise de resíduos é útil para verificar se eles seguem uma distribuição normal. Ó, vocês podem fazer várias coisas para verificar isso, tá? Tem o teste de hipótese de aderência, como eu falei, certo? Mas vocês podem fazer histograma de frequência para ver se ele tem um formato de sino aproximadamente, simétrico, com a média centrada, tal. O gráfico de probabilidade normal dos resíduos, os quantis normais. Eu vou mostrar um gráfico aqui, feito, certo? O gráfico dos resíduos contra valores de y ou x. O teste de aderência, como eu falei. Tá? Então, são todos esses elementos para você buscar essa evidência que teus resíduos seguem a distribuição normal. Mas não é qualquer uma, né?
é a distribuição normal, então, a distribuição normal com média zero e desvio padrão sigma ou variância sigma 2. Vamos ver vamos ver o gráfico de resíduos. E se eu não me engano, já vou mostrar com o nosso exemplo. Tá? Esse aqui foi o nosso exemplo. Gente, eu tenho mostrado aqui o ajuste da linha de tendência do Excel, né? Vocês estão vendo. Eu falei nos primeiros vídeos que, dependendo da forma como eu fiz, ou dá 14,9 alguma coisa, tá uma pequena diferença entre o automático do Excel e as contas que eu fiz quase que à mão para montar esses slides, tá? Mas o resultado é o mesmo, não se preocupem. Então, o que é análise de resíduos? A gente vai analisar então justamente, né, para qualquer valor de x existe um resíduo, que é o valor previsto, ou o y chapéu, ou y circunflexo, né? No caso aí, para o x igual a 1,2, você tem 92,16 e o y real, 90,39. Por exemplo, o resíduo nesse ponto de x 1,2, ou o erro, y é menos 1,77. Vocês estão vendo que eu dei o zoom aqui, né, gente? Tá? Então você faz uma tabela. Ah, tá. Aí a gente, né, antes de mostrar realmente aquele caso lá, do slide anterior é para o nosso exemplo, tá? Mas antes de passar realmente para os gráficos do nosso exemplo, eu peguei esse gráfico, salvo engano, do livro Hidrologia e Estatística. Acho que foi isso mesmo. Livro Hidrologia e Estatística, Naghettini Pinto, FMG, livro editado pela CPRM, vocês podem baixar lá no site da CPRN, Serviço Geológico do Brasil. Então, quando você analisa o gráfico de resíduos, você está buscando, na verdade, o gráfico do A, né, da letra A aqui, ó. Tá? Ou seja, você não quer que os seus resíduos sigam a distribuição normal com média zero e desvio padrão sigma 2. Desvio padrão sigma 2 constante é o seguinte, ó, isso aqui tem que ser mais ou menos constante, ó. Você vê que aqui tá constante, ó. Você vê essa largura tá igual para cima e para baixo. Para cima e para baixo em relação aqui ao zero. Então aqui parece que realmente o valor esperado dos resíduos é zero. A média está bem no zero. É por isso que ele está dizendo que é a situação ideal. Situações que fogem do ideal. Variância crescendo com o tempo ou com a magnitude de yx. Né? E outros tipos de variâncias desiguais. Modelo linear inadequado. Por exemplo, esse caso aqui, será que o teu modelo linear tá legal? Não seria melhor testar outro, talvez? Tá? Então a gente sempre tenta ver se nosso modelo tá seguindo isso aqui, ó, a letra A. Um gráfico da letra A, tá? Finalmente, chegamos no nosso caso. Eu coloquei ali valores previstos de x ou valores previstos. Eu fiz dois gráficos, valores previstos de x, valores previstos de y, e na ordenada eu coloquei os resíduos, tá? Então, tá vendo aqui, inclusive aquele caso que eu mostrei no zoom ali, ó, 2 slides atrás. Tá aqui, ó. Resíduo menos 1,77. É o ponto 16. Tá? Então você faz os gráficos de resíduo. Você vê que aqui parece que tá bem equilibrado em torno da média. Tem um patinho feio aqui, né? Tentando ser o diferente. Mas no geral, você vê que há um certo equilíbrio aí, ó. Né? Em torno da média. Sobretudo aqui em cima. Esse tá melhor ainda, né? Tá um pouco melhor. Tá um espalhamento mais ou menos... Não, é igual. Besteira que eu falei, né? Enfim. Bom, então, o gráfico de resíduos tá legal lá, tá mais ou menos espaçado, é equilibrado o número de pontos em cima e abaixo, não parece escapar muito da constância tal. Aí o outro caso que eu falei lá, o gráfico dos quantis normais. Tá? Então, o gráfico do quantio normal é um gráfico que compara aí os valores dos teus resíduos. No caso que eu estou estudando resíduo, podia ser outra variável, né?
com os valores de Z da curva normal padrão, que equivalem à mesma probabilidade de superação dos resíduos, tá? Então, assim, se isso dá aproximadamente uma reta, é porque é uma evidência forte, assim, para que teus resíduos sigam a distribuição normal, certo? Vamos lá. Eu não vou aqui detalhar o gráfico dos quantis normais, não. Mas é muito fácil de montar uma planilhazinha. E em vários softwares tem, tá? Tem dois softwares gratuitos que vocês baixam facilmente. É o do professor Mário Triola, né? O StatDisk. O Stat... Espero que eu acerte o nome, Disk. Tá? Do professor Mário Triola, do livro Introdução à Estatística. Tem esse aqui, ó, que é fácil também de baixar, o PEST. Eles dois têm gráfico de quantis normais. Mas quem trabalha com Python tem, quem trabalha com MATLAB tem, quem trabalha com outros softwares por aí afora tem também. Certo? Então é isso, gente. A análise dos resíduos é basicamente verificar aquele gráfico dos resíduos contra x ou contra y, verificar o gráfico dos quantis normais. Você pode fazer um histograma. Eu poderia ter feito, né? Eu esqueci. Poderia ter feito um histograma dos resíduos para ver se ele está com a cara assimétrica, tá? E o teste de aderência que eu não fiz aqui, tá, gente? Não fiz o teste de aderência. Muito obrigado, então. Até o próximo vídeo.